Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu preparei um vídeo especial, bem didático, principalmente para quem está começando no mundo da eletrônica ou quer reforçar o conhecimento sobre um componente que parece simples, mas é super importante: o resistor. Você sabia que existem vários tipos de resistores, cada um com suas funções e características específicas? Pois é, hoje eu vou te explicar de forma clara quais são os principais tipos, para que servem e as diferenças entre eles. Então fica comigo até o final, porque essa aula vai te ajudar muito, tanto se você estiver montando circuitos, estudando, ou apenas por curiosidade. Para começar, antes de falarmos sobre os tipos, vamos entender o que é um resistor. O resistor é um componente eletrônico que tem uma função muito simples, mas essencial: limitar a passagem de corrente elétrica dentro de um circuito. Ele transforma parte dessa energia elétrica em calor, controlando o fluxo de corrente que passa por ele. A resistência de um resistor é medida em ohms, que é representado pela letra grega O. Quanto maior o valor em ohms, mais ele vai dificultar a passagem da corrente. E tem uma fórmula muito importante que governa esse comportamento, chamada lei de Ohm. Ela diz que tensão é igual a corrente multiplicada pela resistência. Saber disso é essencial, porque o resistor está ali justamente para equilibrar essa relação e proteger os componentes do seu circuito. Agora que você já entendeu a função básica do resistor, vamos falar sobre os tipos. Os resistores são divididos em dois grupos principais: os resistores fixos e os resistores variáveis. Cada grupo possui modelos que atendem necessidades específicas, desde projetos simples até equipamentos industriais e dispositivos supermodernos. Vamos começar pelos resistores fixos. Como o nome já diz, esses resistores têm um valor de resistência fixo, que não muda durante o funcionamento. O primeiro tipo é o resistor de filme de carbono. Esse é o tipo mais comum e barato, muito usado em circuitos eletrônicos simples. Ele é feito de carbono, enrolado em um cilindro de cerâmica, e seu valor é identificado pelas famosas faixinhas coloridas. A desvantagem é que ele não é tão preciso e pode ser sensível à temperatura, mas para projetos simples, como brinquedos eletrônicos e rádios de baixa complexidade, ele é perfeito. O segundo é o resistor de filme metálico. Esse já é uma versão mais precisa e estável que o de carbono. Ele tem menos variação com a temperatura e tolerância mais apertada, o que significa que o valor da resistência é mais próximo do valor exato que está marcado. São usados em circuitos que exigem precisão, como instrumentos de medição, áudio profissional e equipamentos médicos. O terceiro é o resistor de fio, que é basicamente um fio condutor enrolado sobre um núcleo de cerâmica. Esse tipo de resistor suporta altas correntes e altas temperaturas. Por isso, ele é muito usado em aplicações que demandam potência, como fontes de alimentação, motores e fornos elétricos. Além disso, ele dissipa bem o calor, o que o torna ideal para cargas que exigem resistência firme e segura. E por último, dentro dos fixos, temos os resistores SMD, que são aqueles bem pequenininhos, usados em placas de circuito modernas, como celulares, computadores e notebooks. Eles são soldados diretamente sobre a superfície da placa, sem usar aqueles furinhos, o que economiza espaço e facilita a montagem automatizada. Eles não são bons para lidar com altas potências, mas são ideais para circuitos eletrônicos compactos e modernos. Agora vamos para os resistores variáveis. Ao contrário dos fixos, aqui o valor da resistência pode ser ajustado manualmente ou mudar conforme o ambiente. O primeiro da lista é o potenciômetro. Esse provavelmente você já viu em rádios ou caixas de som, porque ele é usado para controlar o volume, brilho e intensidade de luz. Ele funciona como um divisor de tensão ajustável, e ao girar o eixo, você muda o valor da resistência. O segundo é o trim pot, que é uma versão pequena e ajustada geralmente com chave de fenda. Ele é usado para fazer calibração de circuitos. Normalmente é ajustado uma vez e fica fixo. Você encontra trim pots em equipamentos que precisam ser calibrados, como fontes de alimentação ou sensores. O terceiro é o LDR, Light Dependent Resistor, ou resistor dependente da luz. Ele varia sua resistência de acordo com a quantidade de luz que incide sobre ele.
Quanto mais luz, menor a resistência. São muito usados em postes de iluminação automática e em sistemas de alarme que detectam luz ou sombra. E por fim temos o termistor, que é um resistor sensível à temperatura. Existem dois tipos principais, o NTC e o PTC. No tipo NTC, a resistência diminui quando a temperatura aumenta. Já no PTC, a resistência aumenta quando a temperatura sobe. Eles são muito usados em sensores de temperatura, sistemas de proteção contra sobreaquecimento e até em fontes de energia. Agora você deve estar se perguntando, com tantos tipos, como eu escolho o resistor certo para o meu projeto? Primeiro, veja o valor da resistência, que é dado em ohms, e é sempre definido pelo projeto ou pela necessidade do circuito. Depois, veja a tolerância, que é o quanto o valor real pode variar para mais ou para menos. Resistores de filme metálico, por exemplo, têm tolerância menor e são mais precisos. Não esqueça da potência, que é medida em watts. Se o resistor não suportar a potência do circuito, ele vai esquentar demais e queimar. E claro, veja também o tamanho e o formato, principalmente se você estiver montando placas compactas ou usando SMD. E é isso aí, pessoal. Hoje você aprendeu o que é um resistor, para que ele serve e principalmente as diferenças entre cada tipo. Resistores fixos são ideais para limitar corrente de forma constante. Já os variáveis servem para ajustar ou responder a mudanças no ambiente, como luz e temperatura. Agora que você sabe, vai ficar muito mais fácil identificar e escolher o resistor certo nos seus projetos. Gostou desse vídeo? Então já deixa ali aquele like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo qual tipo de resistor você já usou ou pretende usar nos seus projetos. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!